Se prepare, porque o que você vai ver hoje é de cair o queixo. William Wack meteu a real na cara do Lula ao vivo, sem dó nem piedade. E o pior, a reação do presidente foi um verdadeiro show de desculpas esfarrapadas. Você já percebeu como a esquerda adora culpar todo mundo pelos próprios erros? Pois é, dessa vez a tragédia no Rio Grande do Sul virou a nova desculpa oficial para o governo justificar a bagunça econômica. E adivinha, tem gente que ainda acredita. Mas calma. Hoje a gente vai destruir essa narrativa, rir das desculpas sem sentido e mostrar o que está realmente por trás desse discurso. Então já pega a pipoca e vem comigo, porque esse vídeo promete. Eu quero falar do Lula. É difícil tentar defender. Nosso presidente hoje disse que o governo teria feito um superávit em 2024, não fosse a tragédia do Rio Grande do Sul. Me deu um enjoo. Como o presidente do nosso país pode tratar a maior tragédia natural, maior tragédia pelo qual o povo gaúcho passou, como sendo o problema para que não atingisse o superávit, ou seja lá o que for, o super whatever, tá? Não importa. Rapaz, eu achava que já tinha visto de tudo, mas o cara conseguiu transformar a tragédia de um estado inteiro em desculpa para a bagunça econômica dele. A inflação tá subindo? Culpa da enchente? O dólar disparou? Foi a chuva? O superávit não veio? Azar do povo gaúcho. Daqui a pouco ele vai dizer que o Corinthians perdeu porque choveu demais no sul. É impressionante como esse governo nunca tem culpa de nada. A economia afunda. E o problema nunca é a gastança sem controle, os impostos esmagando a classe média ou a máquina pública inchada. Não! O problema é sempre algum evento externo. E o mais engraçado, ou trágico, é que o gaúcho, que sempre foi um povo trabalhador e independente, agora precisa ouvir essa. O Rio Grande do Sul foi abandonado, a ajuda demorou e veio a conta gotas. Mas o importante para o governo é garantir que o discurso continue bonito. O Lula não governa, ele faz stand-up. Só que em vez de piada boa, é um monólogo de desculpas esfarrapadas. Morreram pessoas, a gente tá sentindo até agora. Sabe o que me irrita nisso aqui? Porque dele eu não espero mais nada. Não tenho mais expectativas. O que me choca é que nós, como gaúchos, não nos unamos pelo nosso estado. Porque é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. Dizer que nós somos culpados porque não atingiram a tal da meta, sabe-se lá que meta. A gente tinha que ter tido muito mais ajuda e nós não tivemos. Eu espero que esse seja o começo de um processo em que não importa qual é o partido, importa que a gente está na ponta de um país que não olha para nós. Aliás, não olha nada, não, né? Temos que agradecer a muitos brasileiros de todos os estados que foram solidários, que nos auxiliaram, muitos, em uma corrente que a gente sequer acreditava que existisse. Eu acho que esse foi um dos grandes aprendizados que o povo gaúcho teve. Agora, de fato, é um governo que não olha para nós. Claro que não olha. O governo do PT só enxerga dois tipos de gente: os que podem dar voto e os que podem ser explorados. O resto que se vire. Esse papo de que não importa o partido, temos que nos unir é bonitinho, mas é só olhar a realidade. Enquanto o Sul sofre, tem cidade recebendo milhões para fortalecer a democracia. Só que a democracia deles é regada a pão com mortadela e pix de blogueirinho militante. O Brasil virou uma casa onde um filho trabalha, paga as contas, se esforça e ainda tem que sustentar o irmão preguiçoso que vive de mesada. No fim, quem leva bronca? O trabalhador, claro. O governo trata quem produz como inimigo, como se pagar imposto fosse um crime. Mas experimente não pagar um boleto do Estado para ver se a solidariedade deles funciona. É hipocrisia total. No fundo, o que incomoda o governo é que o povo do Sul é independente, trabalha e pensa. Pensar por conta própria incomoda a esquerda. Afinal, um povo livre não precisa de um salvador estatal. O presidente Lula dissipou hoje qualquer dúvida sobre como ele pretende seguir tocando a política econômica. Vai ser do jeito que está. O presidente acha que não houve rombo fiscal no ano passado, que a política de gastos públicos espelha a responsabilidade fiscal e que ele não vai prejudicar pobres e humildes fazendo cortes em programas sociais. Isso tudo foi dito a jornalistas numa coletiva no Planalto. Horas mais tarde, o ministro da Fazenda reiterou que está tudo bem, que os preços dos alimentos tendem a se acomodar, que o dólar tende a cair e a taxa de juros já chegou onde deveria chegar para esfriar um pouco a economia, ou seja, não precisa subir mais.
Essas palavras e posturas parecem ser o principal resultado até aqui da primeira coisa que o Lula faz desde a semana passada, quando ele chega para trabalhar no Planalto. A primeira coisa que ele faz é se reunir com seu chefe de propaganda política, que foi seu marqueteiro na última campanha. A visão que o presidente manifesta sobre a economia, essa visão se choca frontalmente com especialistas em contas públicas, para os quais o déficit, a dívida pública crescendo, os gastos sempre subindo mais que a receita, acabarão provocando inflação, retração, juros altos e descrédito. Em parte, em boa parte eu diria, esses fatos estão aí. Ou seja, o que Lula fez até agora em seu terceiro mandato não trouxe os frutos políticos que ele esperava. Será que plantando a mesma coisa vai mudar a colheita? Já era fim de tarde nos Estados Unidos quando Donald Trump anunciou que vai rebatizar o Golfo do México como Golfo da América e disse não excluir ações militares para retomar o Canal do Panamá ou tomar conta da Groenlândia no Atlântico Norte, que pertence à Dinamarca. Ah, como eu sinto falta de Trump na Casa Branca, o cara faz um tweet e já desestabiliza metade do planeta. Enquanto isso, o Lula precisa de meia dúzia de assessores para formular uma frase que não tenha 3 erros de português. Mas olha só a diferença. Enquanto Trump pensa em expandir os Estados Unidos, nosso presidente está mais preocupado em expandir o Estado dentro do Brasil. O Trump tem essa mania de fazer declarações bombásticas e a esquerda entra em colapso. Ai, ele quer a Groenlândia. Claro, porque é muito melhor deixar a ilha com um país europeu que nem sabe o que fazer com ela do que transformá-la em um polo econômico gigante. A esquerda odeia ideias ousadas porque vive de pessimismo e assistencialismo. Tudo é impossível, tudo é difícil, nada pode ser feito sem um programa social do governo. Trump pensa grande, enquanto a esquerda brasileira ainda está preocupada em redistribuir a miséria. Dá pra ver por que ele assusta tanto o establishment globalista? Por isso, só hoje veio a chuva de reações. Algumas irônicas, em tom de gozação, como a da presidente do México. Ela propôs renomear os Estados Unidos como América Mexicana. Outras reações foram mais sérias. Por exemplo, a do ministro das Relações Exteriores da França, dizendo que a União Europeia vai defender suas fronteiras, no caso, as fronteiras da Dinamarca na Groenlândia. Mas a pergunta é a seguinte: o que o Trump disse é para ser levado a sério ao pé da letra? Ou é apenas mais um daqueles shows que ele gosta de apresentar praticamente todo dia? É, sim, para ser levado a sério. Não importa se possam parecer pouco realistas as coisas que ele disse, como a proposta de transformar o Canadá no 51º estado americano. Trump está levando para o âmbito da política externa o mesmo tipo de conduta do valentão fortão que anunciou para a política comercial, em especial para a China, alvo preferencial da anunciada guerra de tarifas. Trump está sinalizando que os Estados Unidos vão sim projetar poder naval, por exemplo, em todo o hemisfério ocidental e muito além. Na política externa, Trump demonstrou que está querendo adotar o mesmo tipo de conduta doméstica. Esse tipo de conduta já é apelidado nos Estados Unidos como o comando pelo chefão. É conhecido no Brasil como manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas há uma importante diferença, sobretudo em relação ao primeiro mandato de Trump na Casa Branca. Hoje, ele tem mais poderes, mas, no mundo, aumentou o número e a força dos países dispostos a desafiá-lo. Foram escolhas políticas e não econômicas que Lula fez no mais recente pacote do governo, que acabou sendo entendido não como um pacote fiscal, mas como um pacote eleitoral para 2026. O objetivo do conjunto de medidas detalhadas hoje não é tanto o de reduzir despesas, mas sim deixar espaço para gastos discricionários um pouco mais lá para frente, mais perto das eleições. Outro objetivo evidente desse pacote é agradar com isenção de impostos um nutrido contingente eleitoral, no qual Lula experimenta dificuldades em relação à oposição. Economistas queixam-se de que o governo teria deixado escapar uma boa oportunidade para arrumar num prazo mais longo as finanças públicas. Apontam para o fato de que o atual pacote tem baixíssimas condições de alterar a trajetória da dívida pública, que prosseguirá, ao que tudo indica, em trajetória ascendente. É um dos fatores que mais preocupam os agentes econômicos.
O PT governa como se fosse um estudante universitário mimado. Sabe aquele cara que torra o limite do cartão de crédito comprando cerveja e depois chora porque não consegue pagar o aluguel? Pois é, o Brasil hoje é esse universitário irresponsável. Lula torra dinheiro em emendas, obras superfaturadas e cabide de emprego. Quando chega a conta, ele aponta o dedo para qualquer um. Foi a chuva, foi o Congresso, foi o neoliberalismo malvadão. O mais engraçado é que toda vez que o governo aumenta impostos e aumenta gastos, eles falam que o mercado reage bem. Só se for o mercado da CUT, porque a economia real está sentindo o baque. Mas a esquerda adora números mágicos. Ah, o déficit não importa, o PIB vai crescer. A dívida pública? Relaxa, depois a gente imprime mais dinheiro. E no final, quem paga? O trabalhador, o comerciante, o aposentado. No fundo, o governo não quer resolver problema nenhum, porque quanto mais problema, mais desculpa eles têm para enfiar a mão no nosso bolso. Agora, ao apostar num pacote para ganhar a eleição, Lula de fato assumiu riscos altos. O risco de provocar mais inflação. O risco de ter de lidar com um dólar muito forte por um bom tempo. E principalmente, o risco de ficar muito tempo também com juros muito altos. Em outras palavras, Lula está assumindo o risco de que o populismo fiscal contido nesse pacote acabe trazendo mais prejuízos do que benefícios para a popularidade dele. É bem possível que a leitura do sucesso econômico, entre aspas, do pacote se faça daqui para frente exclusivamente pelos ponteiros das pesquisas de opinião, que se indicam. Olha, eu vou fazer uma previsão aqui e pode me cobrar depois. O Brasil vai entrar em crise grave antes das eleições de 2026 e a solução do Lula vai ser mais gasto público. Porque na cabeça da esquerda, quando a casa tá pegando fogo, a melhor solução é jogar mais gasolina. E sabe o que vai acontecer? Ele vai culpar a classe média, a imprensa independente, o Congresso e, claro, a elite financeira. Vai dizer que a culpa é dos banqueiros, do agronegócio e dos empresários. Porque no mundo encantado do PT, quem produz riqueza é sempre o vilão e quem vive pendurado no Estado é sempre a vítima. A verdade é que Lula nunca governou, ele sempre fez campanha. Ele não pensa no futuro, ele pensa na próxima eleição. O Brasil que se exploda, desde que ele tenha um bom discurso para o próximo comício. E aí eu te pergunto, quanto tempo até a conta chegar? Porque ela sempre chega, e quem vai pagar não é o Lula, não é o PT, e muito menos a militância histérica da esquerda. Quem paga é você. Em maus resultados para o presidente, vão tornar ainda mais difícil a vida dele com o Congresso e provavelmente aumentar a aposta em mais populismo fiscal. Para Lula, do jeito dele de ver o mundo, ganhar nas urnas só se consegue de um jeito, com gasto público. Ele demonstrou não permitir que questões fiscais o atrapalhem. O que existe de comum entre Joe Biden, Lula e Javier Milei quando vão discursar lá nas Nações Unidas? Eles acham que a ONU não serve para grande coisa. Biden diz que o mundo está à beira do abismo sem que a ONU possa fazer grande coisa. Lula diz que a ONU precisa ser reformada, senão não consegue fazer grande coisa. Milei diz que a ONU não serve mesmo para grande coisa, pois está mais preocupado em dizer como os países devem se comportar. De fato, não é novidade alguma que a ONU tenha se transformado hoje num símbolo de impotência. É o caso de se perguntar, na verdade, quando é que a ONU chegou a ser um governo mundial? Ou quando é que a ONU foi decisiva para resolver conflitos sem que antes as grandes potências tivessem se entendido sobre o assunto? A questão que realmente importa é saber como é que Biden, Lula ou Milei pensam que as coisas possam melhorar. O presidente americano propõe um fortalecimento da Aliança Ocidental, que é capitaneada pelos Estados Unidos, baseada no que ele define como princípios democráticos. Lula acha que exatamente essa Aliança Ocidental é que impede a ONU de representar melhor, os países pobres e em desenvolvimento. Portanto, na visão de Lula, mantém uma ordem internacional injusta. Milei acha que a ONU jamais deveria ser uma instância supranacional, portanto, no topo de uma ordem que limita a liberdade também dos países. Essa
irrelevância da ONU reflete uma questão muito mais abrangente. Nós estamos, sim, vivendo o fim de um período de mais de 70 anos, no qual vigorou um tipo de sistema internacional. Não foi a ONU que criou essa ordem internacional, na verdade, a ONU foi criada por ela. E qual nova ordem virá? Ninguém sabe.